Neste primeiro capítulo, vamos aprender o básico sobre a escrita das notas no pentagrama. A elaboração e produção desse curso teve apoio institucional dos departamentos de música da Universidade de Brasília e da Universidade Federal da Bahia. Comecemos pela ideia mais fundamental da escrita musical, a relação entre altura e tempo. Uma maneira simples de entender a partitura é pensar nela como um gráfico. O eixo horizontal representa o tempo, ou seja, a música acontece da esquerda para a direita. Já o eixo vertical representa a altura das notas. Notas mais agudas aparecem mais acima, notas mais graves aparecem mais abaixo. Toda leitura musical depende basicamente dessas duas dimensões, altura e tempo. Mesmo antes de aprender nomes de notas, claves ou ritmos complexos, já conseguimos perceber essas relações. Observe esses gráficos. Eles usam representações diferentes, mas todos mostram o mesmo tipo de movimento melódico. Mesmo sem saber exatamente quais notas estão sendo tocadas, nós conseguimos perceber se a melodia sobe, se ela desce, se ela repete notas, ou se ela faz saltos maiores. Isso é o que chamamos de contorno melódico. Vamos treinar um pouco sua percepção auditiva com alguns exercícios simples. Eu vou tocar duas notas. Você vai tentar relacionar o som que ouviu a um dos três gráficos na tela. Por exemplo, ouça esse som. Você provavelmente ouviu uma nota mais grave, seguida de uma nota mais aguda. Ouça novamente. Logo, você deve escolher o gráfico 1, que representa esse movimento ascendente. Não se preocupe se errar alguns exemplos. O objetivo aqui não é acertar tudo, mas começar a relacionar o que você ouve com aquilo que vê. Sigamos e comecemos o exercício 1. Ouça as duas notas. Ouça de novo. A resposta correta é o gráfico 1. Vamos para o segundo exercício. Lembre que sempre irei tocar o exemplo duas vezes. A resposta correta é o gráfico 2. Exercício número 3. Novamente. A resposta correta é o gráfico 3. Por fim, exercício 4. Novamente. A resposta correta é o gráfico 2. Ao longo desse curso, teremos diversos exercícios semelhantes. Tente treinar sua percepção auditiva e relacione-a com a ideia dos contornos melódicos. Se a melodia está subindo, descendo ou está parada na mesma nota. Agora que entendemos a relação entre duas notas, vamos expandir a lógica do contorno melódico para melodias maiores. Observe esse exemplo e tente identificar a música apenas observando o desenho da melodia. Agora, ouça a melodia que o piano está tocando e a relacione com o que está escrito. Esse exemplo corresponde à música Samba de uma Nota Só. Perceba como a repetição da mesma altura cria um contorno, ou falta de contorno, muito característico. Agora, vamos observar outro exemplo. Aqui conseguimos perceber visualmente várias subidas e descidas da melodia. Ouça a melodia. Esse exemplo corresponde à música Asa Branca. Observe também que os grupos de notas aparecem separados em pequenas frases. Esses agrupamentos ajudam a organizar tanto a escuta quanto a leitura. Mesmo sem saber ler partitura, nosso ouvido já percebe naturalmente essas divisões. Outro detalhe importante, a primeira frase termina mais aguda, enquanto a segunda frase termina mais grave. Mesmo sem escrevermos ritmos detalhados ou notas específicas, o desenho geral da melodia continua reconhecível. Isso mostra que o contorno melódico já carrega muita informação musical.
Ouça o exemplo a seguir e tente escrever um contorno melódico que o represente. Não tente desenhar notas exatas. Pense apenas na direção da melodia. Acredito que todos conhecem essa melodia da música Atirei o Pau no Gato. Vamos ouvir de novo, dessa vez com a partitura. O contorno da partitura mostra que a melodia desce, depois sobe e fica parada na mesma nota. Ouça uma terceira vez somente com contorno. Se você desenhou algo parecido com uma linha descendente que depois volta a subir e fica parada horizontalmente por algum tempo, acertou. Pode ser um contorno suave ou bem exagerado. Agora, tenta desenhar um contorno para essa segunda melodia. Essa é a música Brasileirinho de Valdir Azevedo. Ouça de novo. Se você desenhou algo parecido como uma linha horizontal seguida de linhas ascendentes, você está entendendo a lógica da representação musical por contornos melódicos. Por enquanto, o mais importante é representar a direção geral da melodia. Existem diversos vídeos de partitura gráfica com animação no YouTube que utilizam alguns desses modelos para exemplificar o contorno melódico de uma música. Observe esse exemplo da música de Jacob van Eyck para flauta solo de 1644. Como é uma melodia para instrumento solo, fica fácil relacionar o contorno com as notas que ouvimos. Ouça também essa animação da melodia do Hino Nacional dos Estados Unidos, também com melodia solo. O próximo exemplo é o Quarteto de Cordas de Beethoven. Nessa animação, conseguimos perceber os diferentes instrumentos que tocam ao mesmo tempo e o que cada um deles faz. O último exemplo é a Fuga em Sol menor de Bach. Apesar do começo com um único instrumento, depois passamos a ouvir 2 simultaneamente e, em seguida, 3 ao mesmo tempo. Tente acompanhar, as cores diferentes ajudam muito. Esses exemplos foram criados pelo canal de YouTube Musanin, uma diminuição de Music Animation. Procure esse canal e divirta-se com os exemplos disponibilizados. Agora vamos fazer um pequeno exercício. Observe esse primeiro gráfico. Ouça os exemplos musicais e tente identificar qual melodia corresponde a esse exemplo. Não se preocupe em acertar tudo imediatamente. O mais importante aqui é começar a relacionar audição, memória musical e representação visual. Ouça o primeiro exemplo, que é a melodia do violino da música Verão, de As Quatro Estações de Vivaldi. Agora, ouça o segundo exemplo, a melodia inicial da Sinfonia número 40 de Mozart.
O terceiro exemplo é a introdução da Sinfonia número 5 de Beethoven. O quarto e último exemplo é a melodia do Cânone em Ré maior de Bach Hebel. Conseguiu perceber a qual música se refere esse contorno melódico? Se você escolher a Sinfonia número 5 de Beethoven, você acertou. Vejamos um novo contorno melódico e vamos ouvir as opções. O primeiro exemplo vem da suíte número 1 para violoncelo de Bach. O segundo exemplo é da Primavera, de As Quatro Estações de Vivaldi. O terceiro exemplo é o Danúbio Azul, de Johann Strauss. O quarto e último exemplo é a melodia da música Eine kleine Nachtmusik, de Mozart. Se você escolher a opção 4, Eine kleine Nachtmusik de Mozart, você acertou. Sigamos para o próximo tópico. Até agora nós trabalhamos apenas com relações de altura. Agora vamos começar a nomear essas notas. O sistema silábico foi desenvolvido na Idade Média por Guido d'Arezzo. Os nomes vieram das sílabas iniciais de um hino em latim. Originalmente utilizava-se ut no lugar de dó, e a nota si ainda não fazia parte do sistema. Mais tarde o sistema foi modificado até chegar na sequência que usamos hoje: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Depois do si, a sequência recomeça novamente no dó, ou seja, a organização das notas funciona em ciclos. Um treino muito importante é aprender a falar rapidamente a sequência das notas, tanto de forma ascendente quanto descendente. Comecemos pelo formato ascendente: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó e etc. Agora vamos falar de forma descendente. Esse é o mais difícil para os iniciantes. Comece devagar e treine sempre que possível. Vamos tentar primeiro de dó a dó descendente: dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Depois que conseguir falar uma vez, vamos tentar de novo, repetindo 2 vezes o ciclo completo: dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Vamos treinar também iniciando de outras notas que não seja o dó. Comecemos falando o nome das 8 notas a partir da nota mi. Mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi. Agora, vamos falar o nome das 8 notas em ordem descendente a partir do sol: sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol. Voltemos às notas ascendentes a partir do lá: lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá. Descendente a partir da nota ré: ré, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré. Esse treino pode parecer simples, mas ele desenvolve agilidade mental para a leitura musical futura. Além do sistema silábico, também existe o sistema por letras. Nesse sistema, a letra C corresponde ao dó, a letra D ao ré, a letra E ao mi, o F ao fá, G ao sol, A ao lá e B ao si. Esse sistema aparece muito em cifras, afinadores, softwares e sites de música.
Por isso é importante começar a se familiarizar com ele desde cedo. Muito bem, com isso chegamos ao fim do nosso primeiro vídeo. Nesse vídeo abordamos contorno melódico e o nome das notas. Mesmo parecendo simples, os conceitos apresentados neste vídeo serão utilizados em praticamente todo o restante do curso. O conteúdo do primeiro capítulo continua no segundo vídeo, com leitura relativa em 1 e 2 linhas, e finaliza no terceiro vídeo, com pentagrama, claves e linhas suplementares. Bons estudos! E não se esqueça de fazer o download da apostila, cujo link está na descrição do vídeo. Esse material é totalmente gratuito. Compartilhe à vontade. Esse material foi produzido e apresentado pelo professor Dr. Hugo Ribeiro, com apoio institucional dos Departamentos de Música da Universidade de Brasília e da Universidade Federal da Bahia.